Eles o chamavam de o arquiteto de Chicago. Julian Vane não sentia medo. Ele não sentia amor. Ele apenas sentia o aço frio da cidade que ele possuía. Ele havia enterrado seus inimigos, sua consciência e seu passado. Mas em uma gelada véspera de Natal, uma garçonete de 23 anos chamada Ara fez o impossível. Ela não sacou uma arma nele. Ela não implorou por sua vida. Ela simplesmente colocou uma pequena, mal embrulhada caixa em sua mesa. Quando ele a abriu, a música parou. Os guardas sacaram suas armas, mas Julian não se moveu. Pela primeira vez em 20 anos, o diabo de Chicago estava tremendo. Ele ergueu os olhos, lágrimas em seus olhos, e sussurrou: "Onde? Como você encontrou isto?" A regra não dita no Obsidian Lounge era simples. Você vê tudo, mas você não testemunha nada. R. Vance conhecia esta regra melhor que as costas de suas mãos vermelhas esfoladas. Ela havia estado trabalhando no andar VIP por 3 anos, manobrando através da névoa de fumaça de charuto cubano caro e o cheiro enjoativo de perfume de grife. Ela era invisível. Isso era seu superpoder. Ela era apenas a garota que reabastecia os copos de cristal. A garota que limpava a condensação das mesas de mogno. A garota que não existia uma vez que as pesadas portas de carvalho se fechavam. Era 24 de dezembro em Chicago. Lá fora, o vento do Lago Michigan estava gritando pela Michigan Avenue, transformando a cidade em uma caixa de gelo. Dentro do Obsidiana, o aquecimento estava no máximo, e a banda de jazz estava tocando uma lenta, melancólica versão de Noite Feliz. O clube estava em sua maioria vazio, salvo pelo espalhamento de homens empregadas e grandes apostadores que não tinham outro lugar para estar na véspera de Natal. E claro, ele, Julian Vane. Ele sentou na cabine 4, a cabine circular isolada no canto distante e envolto em sombras. Ele era um homem que parecia ter sido esculpido em granito e vestido por alfaiate italiano. Ele tinha 38, embora seus olhos parecessem antigos. Ele era o chefe do sindicato Vane, a organização que efetivamente administrava a logística, transporte e jogos de azar subterrâneos do Loop ao lado sul. Ele nunca bebia álcool na véspera de Natal. Essa era a anomalia. Todas as outras noites, Julian Vane bebia limpa a garganta, Malin Rare Cask puro. Na véspera de Natal, ele pedia um bule de chá Earl Grey e sentava em silêncio por exatamente 3 horas. Mesa 4 precisa de um refil de água quente. O gerente de andar, Marcos, sibilou para Marcos. Era um homem suado que devia muito dinheiro às pessoas erradas, o que o deixava nervoso. Não olhe nos olhos dele, Alarara. Ele está de mau humor esta noite. O boato é que a família Moretti tentou atacar uma de suas remessas na I-90 esta manhã. Eu conheço o procedimento, Marcos, Ara disse suavemente. Ela ajustou o seu avental preto, verificando o bolso. Seu coração martelava contra suas costelas. Parecia um pássaro preso. Em seu bolso estava uma pequena caixa. Estava embrulhada em papel pardo barato que ela havia salvado de um saco de supermercado amarrado com um pedaço de barbante vermelho. Parecia patético comparado aos diamantes e Rolexes piscando pela sala. Mas sabia que valia mais que o edifício inteiro. Ela pegou o bule de prata e caminhou pelo carpete felpudo. Quanto mais perto ela chegava da cabine 4, mais pesado o ar parecia. Julian Vane tinha uma gravidade para ele. Limpa a garganta. Seus guarda-costas, 2 homens enormes chamados Silas e Cole, estavam pelos pilares, seus olhos esquadrinhando a sala como tubarões. Eles sabiam. Eles a deixaram passar. Ela alcançou a mesa. Julian estava olhando para seu telefone, sua testa franzida. Ele estava digitando uma mensagem, seus dedos movendo-se com precisão letal. "Sua água, Sr. Vine", a Ara sussurrou. Julian não olhou para cima. Ele apenas bateu um dedo na mesa, indicando que ela deveria servir. As mãos de Ar
estavam firmes enquanto ela servia a água fumegante, mas sua mente estava acelerada. Faça agora. Se você não fizer agora, você nunca fará. Ela havia encontrado o objeto 3 semanas atrás, não em um cofre, não em uma sarjeta, mas em um velho casaco de veludo que ela havia comprado de um exército de salvação no lado oeste por $12. Ela havia sentido um volume no forro, cortado-o e encontrado-o. A princípio ela pensou que era lixo. Então ela viu a inscrição. Então ela fez a pesquisa na biblioteca pública, rolando por microfichas de jornais de 1998. Ela sabia o que era, e ela sabia a quem pertencia. A maioria das pessoas o teria penhorado ou jogado fora, ou se fossem estúpidas tentado chantageá-lo. A Ara não era estúpida, mas ela estava desesperada. Não por dinheiro, embora ela tivesse contas empilhadas em sua bancada da cozinha, mas por outra coisa. Redenção, talvez. Ou talvez ela apenas odiasse ver um homem sentado sozinho na véspera de Natal, parecendo que estava esperando por um fantasma. Ela terminou de servir. Julian finalmente bloqueou seu telefone e o colocou virado para baixo. Limpa lá a garganta. Ele estendeu a mão para a xícara. Há mais alguma coisa, senhor? Ela perguntou. Julian congelou. Ele olhou para cima. Seus olhos eram da cor do aço, frios e impenetráveis. Ele raramente ouvia a equipe de peso falar a menos que fosse falado. Não, ele disse. Sua voz era um rugido baixo como um trovão distante. Saia. Ara respirou fundo. Era um risco. Um risco massivo, potencialmente fatal. Na verdade, Sr. Vane, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Há uma coisa. Silas, o guarda-costas mais próximo deles, deu um passo à frente, sua mão movendo-se dentro de seu casaco. Julian ergueu uma mão para detê-lo. Ele estreitou os olhos para a Ara, analisando seu rosto. Ele viu a fadiga sob seus olhos, a maquiagem barata, a gola desfiada de seu uniforme. Eu não estou no mercado para companhia, Julian disse friamente, e eu não dou esmolas. Não é isso, Elara disse. Ela enfiou a mão em seu avental. Silas avançou. Mãos, deixe-me ver as mãos. A banda de jazz parou de tocar. Os poucos clientes no clube se viraram, sentindo o súbito aumento de violência. Ara congelou sua mão a meio caminho de seu bolso. Eu não estou armada, ela disse rapidamente, olhando para Julian. É um presente de Natal. Julian olhou para ela. O absurdo da declaração parecia confundi-lo. Uma garçonete dando ao chefe da máfia um presente de Natal. Verifique, Julian ordenou a Silas. O guarda-costas a revistou rudemente, agarrou seu pulso e puxou a pequena caixa marrom de sua mão. Ele a sacudiu. Não fazia tic-tac, era leve. Ele a cheirou. É apenas uma caixa, chefe. Silas grunhiu. Coloque-a na mesa, Julian disse. Silas colocou o pacote patético na mogno polido. Ele sentou lá, um objeto alienígena em um mundo de luxo. Abra-o, Julian comandou Ara. Você o abre. Ara deu um passo à frente. Seus dedos atrapalharam-se com o barbante vermelho. Ela puxou o papel. Dentro estava um medalhão de prata manchado suspenso em uma corrente quebrada. Limpa na garganta. O metal estava chamuscado de um lado, preto com fuligem que nunca havia sido limpa. Ela o empurrou para ele. Julian olhou para ele com desinteresse a princípio. Então seu olhar capturou as marcas de chamuscado. Então a gravação específica de uma cotovia, um pequeno pássaro na frente. A cor drenou de seu rosto tão rápido que parecia que ele havia sido baleado. Ele estendeu a mão, sua mão, geralmente firme o suficiente para mirar uma pistola a 50 jardas, estava tremendo. Visivelmente tremendo. A xícara de cerâmica chacoalhou em seu pires enquanto seu cotovelo batia na mesa. Onde? A voz de Julian rachou. Ele limpou a garganta, mas o aço se foi. Limpa a garganta. Ele suou como uma criança. Como você encontrou isto? Abra-o, Elara sussurrou. Julian abriu o medalhão com uma unha tremendo. Dentro, preservada sob uma camada rachada de vidro,
Estava uma pequena foto em tons de sépia de um menino e uma menina. O menino era Julian. A menina estava rindo, seu cabelo em Maria Chiquinhas. Era o medalhão que sua irmã Sarah havia estado usando na noite em que a propriedade da família Vane pegou fogo 20 anos atrás. A noite em que Sarah Vane morreu. A noite em que Julian Vane se tornou um órfão e um monstro. Julian bateu a mão na mesa, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. "Quem te enviou?" Ele rugiu. A dor havia desaparecido, substituída por uma aterrorizante raiva feral. Ele agarrou pela gola de seu uniforme, puxando seu rosto a polegadas do dele. "Foi Moretti? Isso é uma piada doentia." Ela queimou até as cinzas. "Onde você conseguiu isso?" "Eu não roubei", Elara gritou, lágrimas brotando em seus olhos. "Eu comprei um casaco vintage. Estava costurado dentro do forro. Eu vi a data na parte de trás, 1998. Eu pesquisei." A respiração de Julian estava ofegante. Ele olhou nos olhos dela, procurando pela mentira. Ele era um detector de mentiras humano. Ele podia sentir o engano, mas nos olhos amendoados assustados de Ara, ele viu apenas medo e verdade. Ele olhou de volta para o medalhão em sua mão. A fuligem, o cheiro de fumaça que parecia persistir nele mesmo após 2 décadas. "Silas", Julian disse, sua voz baixando para um sussurro. "Traga o carro." "Agora, chefe, temos a reunião com o vereador em 1 hora", Silas protestou. "Cancele", Julian estalou. Ele não soltou Ara. "Você vem comigo." Eu tenho que terminar meu turno", Ara gaguejou, olhando para o gerente aterrorizado. "Você terminou de trabalhar aqui?" Julian disse. Ele soltou a gola dela, mas agarrou sua mão, seu aperto firme como ferro. "Você terminou de trabalhar em qualquer lugar até que eu descubra a verdade. Porque isto", ele ergueu o medalhão. "Isto deveria estar em uma sepultura." A viagem foi silenciosa e sufocante. A Ara assentou na parte de trás do SUV Mercedes blindado. Os assentos de couro eram mais macios que sua cama em casa, mas ela se sentia como uma prisioneira a caminho da forca. Julian sentou ao lado dela, olhando pela janela para as luzes borradas de Chicago. Em sua mão, ele continuou esfregando o metal chamuscado do medalhão com seu polegar. Limpa a garganta. Ele não havia falado uma palavra desde que deixaram o clube. Eles não foram para sua cobertura no Loop. Em vez disso, o motorista pegou a rodovia para o norte, rumo às ricas, isoladas propriedades de Lake Forest. Eles pararam em um portão de ferro maciço em uma rua reconhecida apenas por reportagens sobre a ultra-rica Vinola Drive. Os portões se abriram. O carro serpenteou por uma longa entrada coberta de neve ladeada por pinheiros que pareciam sentinelas na escuridão. A casa era uma fortaleza, concreto e vidro modernos, mas escura. "Entre", Julian ordenou enquanto o carro parava. Elara saiu para o frio cortante. "Eu vou morrer esta noite?" ela perguntou. Ela não pretendia dizer isso em voz alta, mas as palavras escaparam. Julian parou na porta da frente. Ele se virou para olhá-la. A luz da varanda iluminou seu rosto. As maçãs do rosto afiadas, a cicatriz correndo por sua sobrancelha esquerda. "Se eu quisesse você morta, você nunca teria saído do clube." "Entre." O interior era minimalista e frio. Pisos de pedra cinza, móveis pretos, sem árvore de Natal, sem decorações. Era uma casa onde as pessoas dormiam, não onde viviam. Julian caminhou até um bar molhado e serviu um copo de água. Ele não ofereceu nenhum a ela. "Sente-se." Ele apontou para uma poltrona solitária. A Ara sentou mantendo seu casaco. "Limpa a garganta." Ela estava tremendo em parte de frio, principalmente de adrenalina. Minha irmã Juliane começou de costas para ela. Sarah, ela tinha 7 anos. Eu tinha 18. Nossa casa no lado sul foi bombardeada. Gangue rival, eu saí. Meus pais não.
Sarah. Ele fez uma pausa tomando um gole de água. Os bombeiros encontraram restos em seu quarto. Eles encontraram a corrente daquele medalhão, mas nunca encontraram o próprio medalhão. Ele se virou para encará-la. Então me diga, como uma garçonete acaba com o colar de uma garota morta costurado em um casaco que ela comprou 20 anos depois? Eu te disse, Elara, disse sua voz, ganhando um pouco de força. Eu compro no Exército de Salvação na Holstead. Eu comprei um casaco de lã cinza. Era pesado. Eu estava arrumando a bainha porque estava arrastando e senti algo duro no forro. Eu o cortei. Onde está o casaco? No meu apartamento em Pilsen. Julian assentiu para Silas, que estava de pé perto da porta. Vá para o apartamento dela, rasgue-o, encontre o casaco, traga tudo. Não. Elara levantou-se. Minha colega de quarto está lá. Você não pode simplesmente invadir. Sente-se, Julian disse calmamente. Silas será educado a menos que ele descubra que você está mentindo. Silas saiu, a pesada porta batendo. Julian caminhou mais perto de Arara. Ele puxou uma cadeira oposta a ela e sentou-se inclinado para frente, cotovelos nos joelhos. Ele balançou o medalhão entre eles. Você disse que pesquisou. Por quê? Por causa da inscrição, a Ara disse. Para minha pequena cotovia Emor, J. E a data 24 de dezembro de 1998. Era véspera de Natal. O incêndio. Todo mundo em Chicago sabe sobre o incêndio Vane. É uma lenda urbana. Eu pesquisei a data no Google e o nome vem. Os artigos mencionaram que você a chamava de cotovia. Você é inteligente. Julian disse que não foi um elogio. Foi uma acusação. Muito inteligente para uma garçonete que serve água. Eu estava estudando pré-direito antes de meu pai ficar doente. Ara retrucou defensivamente. Eu tive que largar para pagar suas contas médicas. Eu não sou uma idiota. Julian a estudou. Ele olhou para suas mãos, ásperas, calejadas. Ele olhou para seus sapatos gastos. Ela estava dizendo a verdade sobre sua pobreza. Por que dar para mim? Ele perguntou suavemente. Você poderia ter vendido. Um colecionador de memorabilia de assassinatos macabros pagaria 5.000 por isso. Ara olhou para suas mãos, porque você parecia solitário. Ela sussurrou. Todo ano eu vejo você. Você olha para aquele assento vazio. Eu pensei que ter um pedaço dela poderia te trazer paz. Eu não sabia que te deixaria com raiva. Julian ficou em silêncio. A vulnerabilidade em sua voz o desarmou. Ele não estava acostumado com a gentileza. Ele lidava com favores, dívidas e influência. Altruísmo era uma língua estrangeira. De repente, o telefone de Julian zumbiu. Ele ignorou. Zumbiu de novo e de novo. Ele franziu a testa e o puxou. Era uma mensagem de texto de seu chefe de segurança. Código lido. O armazém no quarto está pegando fogo. Eles nos atacaram. Julian levantou-se, seu rosto endurecendo novamente em pedra. Mas antes que ele pudesse emitir uma ordem, as luzes da casa segura piscaram e morreram. Escuridão total. Fique abaixada! Julian gritou, mergulhando em direção a Elara. Estrondo! A janela de vidro do chão ao teto da sala de estar estilhaçou-se para dentro. Um recipiente sibilou pelo chão de pedra, girando e expelindo fumaça branca. Flashbang. Bum! O som era ensurdecedor. Ara gritou, cobrindo seus ouvidos. Ela sentiu um peso pesado a derrubar, atirando-a ao chão atrás da grossa poltrona de couro. Era Julian. Ele estava cobrindo o corpo dela com o seu próprio. Tiros irromperam. Armas automáticas. As balas mastigaram os móveis, enviando estofamento e lascas de madeira voando pelo ar. Fique abaixada. Julian rugiu sobre o barulho. Ele enfiou a mão em seu paletó e puxou uma pistola preta. Ele se levantou, disparou 3 tiros controlados na escuridão. Bang, 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 e abaixou-se novamente. Houve um grunhido de dor do outro lado da sala. Como eles nos encontraram? Elara gritou, tossindo na fumaça. Esta é uma casa segura. Julian olhou para ela.
seus olhos selvagens nos flashes de luz estroboscópica do fogo do cano. Alguém sabia que eu estava vindo aqui. Alguém sabia que eu estava distraído. Ele olhou para o medalhão que ele havia enfiado em seu bolso. O medalhão? Julian percebeu sua voz fria. Não foi um presente, Ara. Foi um rastreador. Os olhos de Ar se arregalaram em horror. O quê? Não, eu não. Cala a boca. Julian agarrou o braço dela. Temos que nos mover. Se ficarmos aqui, estamos mortos. Ele a arrastou pelo chão, permanecendo abaixada. As balas estavam rasgando a casa. O presente de Natal havia acabado de trazer uma guerra à sua porta, e Vance estava bem no meio dela. O corredor da casa segura era um túnel de fumaça e barulho. Julian moveu-se com uma fluidez que aterrorizava. Ele não estava correndo, ele estava caçando enquanto recuava. Ele manteve uma mão firmemente apertada no pulso arrastando-a rente à parede, enquanto sua outra mão disparava a pistola semiautomática com precisão rítmica e ensurdecedora. Cozinha agora! Julian latiu. Eles arrombaram as portas vai e vem da cozinha. Um homem em equipamento tático preto estava escalando pela janela sobre a pia. Julian não hesitou. Ele disparou 2 vezes. O homem caiu para trás na neve sem um som. Não olhe, Julian comandou, puxando Ara em direção à despensa. Eu não consigo respirar. Ara ofegou, seus pulmões queimando com a fumaça acre do flashbang. Você respira quando eu digo para você respirar. Julian estalou. Ele chutou um painel escondido na parte de trás da despensa. Ele revelou uma estreita escada de concreto mergulhando na escuridão. Para baixo. Vá. Ara tropeçou escada abaixo. O ar estava úmido e cheirava a mofo e terra. Julian seguiu, fechando o painel atrás deles e trancando-o. Os sons abafados de tiros e gritos de cima pareciam agora a milhas de distância. Eles estavam em um túnel. Era estreito, forrado com tubos. Mova-se, Julian disse, empurrando-a para a frente. Isso sai 3 quarteirões de distância em uma vala de drenagem perto da ravina. Eles correram. Os sapatos de trabalho baratos de Elara escorregaram no concreto molhado. Mas ela continuou se movendo, impulsionada por um medo primal que ela não sabia que possuía. Após 5 minutos de corrida no escuro, eles alcançaram uma grade enferrujada. Julian a chutou e o ar gelado do inverno os atingiu como um golpe físico. Eles saíram para uma ravina cheia de neve. O vento uivava pelas árvores nuas. Eles estavam fora de casa, mas estavam expostos. Meu carro se foi, Julian disse, examinando a estrada acima da ravina. Eles estarão vigiando o perímetro. Podemos pegar o ônibus. Ara disse, seus dentes batendo tão forte que ela mal conseguia falar. Há uma parada na Sheridan Road. Ele funciona a noite toda. Julian olhou para ela como se ela fosse insana. Eu sou Julian Vane. Eu não pego o ônibus. Você é Julian Vane e você está atualmente sendo caçado por um esquadrão de extermínio. Ara rebateu a adrenalina, a tornando ousada. Ninguém procura um chefe da máfia no ônibus número 22. Julian olhou para ela por uma fração de segundo. Um brilho de algo respeito, aborrecimento, cruzou seu rosto. Certo. 20 minutos depois, eles estavam sentados na parte de trás de um ônibus urbano quase vazio indo para o sul em direção à cidade. Julian havia jogado seu paletó respingado de sangue em uma lixeira, deixando-o em uma camisa social branca que estava rapidamente absorvendo sangue de um arranhão em seu ombro. Ele sentou-se rigidamente, seus olhos esquadrinhando cada passageiro que subia ou descia. Ara sentou ao lado dele, seus braços envoltos em si mesma. O ônibus estava superaquecido, cheirando a lã molhada e limpador de chão. Dê-me o medalhão, Julian disse baixinho. Ara enfiou a mão no bolso e o entregou a ele. Julian o pegou. Ele não olhou para a foto desta vez. Ele tirou uma pesada caneta de prata de seu bolso e a enfiou na costura do medalhão, abrindo a parte de trás com força brutal. Estalido, a placa traseira de prata saltou.
Escondido atrás da foto em sépia das crianças estava um pequeno disco preto plano, não maior que uma bateria de relógio. Uma luz vermelha piscava nele lentamente. Um rastreador, Elara sussurrou horrorizada. Eu juro por Deus que eu não sabia. Julian esmagou o dispositivo entre seu polegar e indicador até o plástico estilhaçar. Então jogou os pedaços no chão do ônibus e os esmagou sob sua carabota de couro. Eu acredito em você, Julian disse, sua voz monótona. Ara piscou. Você acredita. Se você estivesse trabalhando para eles, você não estaria sentada aqui tremendo. Você os teria levado até mim e desaparecido. Você não é a assassina, Ara. Você é a isca. Ele se virou para olhá-la. As luzes fluorescentes ásperas do ônibus destacavam a exaustão em seu rosto. Alguém queria que eu encontrasse este medalhão. Julian analisou sua mente trabalhando como um computador. Eles sabiam que se eu visse o colar da minha irmã, eu agiria irracionalmente. Eu me isolaria. Eu iria para o único lugar onde me sentia perto da memória dela. A Casa Venola. Foi uma armadilha projetada para usar meu luto contra mim. Quem te odeia tanto? Ara perguntou. Julian olhou pela janela para a cidade que passava. Todos, mas apenas algumas pessoas sabem sobre o medalhão. Essa informação morreu no incêndio 20 anos atrás. Ou assim eu pensei. Ele olhou de volta para ela. Você disse que o encontrou em um casaco. Sim, um casaco de lã cinza. Nós precisamos desse casaco, Julian disse, seus olhos se estreitando. O medalhão foi a isca. O casaco pode ser o mapa. Silas está no meu apartamento, Arara disse, o pânico subindo novamente. Se os bandidos estão me rastreando, então Silas está entrando em uma emboscada, Julian terminou. Ele puxou um segundo, menor telefone descartável de seu coldre de tornozelo. Ele discou um número. Silas, Julian disse ao telefone. Aborte a busca. Saia do prédio. Traga o pacote se você tiver. Encontre-me na fundição. Ele desligou e olhou para Ara. Estamos descendo. Próxima parada. A fundição não era um clube. Era uma usina siderúrgica desativada no deserto industrial de South Chicago. Uma relíquia de uma época em que a cidade construía arranha-céus em vez de negociar ações. Era também onde Julian Vane guardava seus bens fora dos livros. Eles entraram por uma porta lateral enferrujada. Dentro o espaço era cavernoso, cheirando a óleo e ferro frio. No centro do vasto chão, um único módulo de escritório havia sido convertido em um espaço de convivência. Julian empurrou Ara para dentro. Estava quente. Havia um sofá de couro, um kit de primeiros socorros e uma parede de monitores mostrando imagens de câmeras do exterior. Tire sua camisa, Ara disse. Julian congelou sua mão em seu coldre. Com licença, seu ombro. Ara apontou. Você está sangrando através da camisa branca. Parece ruim. Eu posso enfaixar. Julian olhou para seu ombro. A adrenalina estava diminuindo e a dor estava se instalando. Ele grunhiu e desabotoou sua camisa, deslizando-a para fora. Ara tentou não encarar. O torso de Julian era um mapa de violência. Havia cicatrizes de facas, cicatrizes de balas e uma longa e irregular marca de queimadura correndo por seu lado direito, uma lembrança do incêndio que matou sua família. Ele era construído como um gladiador músculo sobre trauma. Ela pegou o antisséptico e as bandagens do kit. Sente-se. Julian sentou na borda da mesa. Enquanto Lara trabalhava limpando os cinzas, o silêncio entre eles mudou. Não era mais o silêncio de predador e presa. Era a intimidade da sobrevivência. Você tem mãos gentis. Julian murmurou quase para si mesmo. Para uma garçonete. Ser garçonete é trabalho duro. Ara disse, focando na bandagem para evitar seu olhar intenso. Você carrega bandejas pesadas. Você desvia de clientes bêbados. Você fica de pé por 12 horas. Você tem que ser forte, mas cuidadosa. Se você derrubar um copo, você não recebe gorjetas. Eu não tenho tido ninguém para cuidar de mim há muito tempo, Julian. Limpa a garganta, admitiu. A confissão pareceu surpreendê-lo.
Eu pago pessoas para me proteger. Eu pago pessoas para me servir. Mas cuidado, isso não está no orçamento. Ar terminou de colar a bandagem. Ela olhou para cima e seus rostos estavam a polegadas de distância. Ela podia sentir o cheiro dele pólvora, colônia cara e o sabor metálico de neve. Por que você me salvou? Ara perguntou suavemente. De volta à casa você poderia ter me deixado. Você me deu um presente, Julian disse, seus olhos buscando os dela. Mesmo que fosse uma armadilha, a intenção era sua. Você tentou me dar o Natal. Eu te devo uma dívida por isso. A pesada porta de metal do armazém rolou abrindo com um guincho. Julian estava de pé em um segundo, arma em punho. Era Silas. O guarda-costas gigante entrou parecendo despenteado. Seu terno estava rasgado e ele tinha um lábio partido. Ele estava carregando um grande saco de lixo de plástico. Chefe! Silas assentiu, respirando pesadamente. Os caras de Moretti estavam esperando no saguão do prédio dela. Eu tive que subir pela escada de incêndio. Mal consegui sair. Você conseguiu? Julian perguntou, embaiando sua arma. Sim, peguei o armário inteiro só para ter certeza. Mas acho que este é o um. Silas despejou o conteúdo do saco na mesa. Algumas blusas baratas, uma jaqueta jeans e um pesado casaco de lã cinza-carvão se espalharam. Era elegante, mas gasto o estilo distintamente vintage. Julian estendeu a mão e tocou o tecido. Ele passou a mão pela lapela. Isso não é apenas um casaco, Julian sussurrou. Ele pegou o casaco e o ergueu contra a luz. Ele o virou do avesso, olhando para o forro onde a Ara o havia cortado para encontrar o medalhão. É Lara, Julian disse, sua voz tremendo novamente. Onde exatamente você comprou isso? O Exército de Salvação na Halstead 3 semanas atrás. Estava apenas pendurado lá. Julian rasgou o casaco ainda mais, procurando pela etiqueta interna. Ele a encontrou perto da bainha inferior. Era uma etiqueta de seda desbotada de um alfaiate sob medida. Marino e Filhos Milão. Minha mãe comprava na Marinos. Julian disse, seu rosto pálido. Ela era italiana. Ela tinha seus casacos feitos sob medida. Então, é o casaco de sua mãe? Ara perguntou. Do incêndio. Não, Julian disse. Esse é o problema. Olhe a etiqueta da lavanderia a seco. Ele apontou para uma pequena etiqueta de papel amarelada grampeada, a etiqueta de cuidado, o tipo que as lavanderias a seco usam para rastrear roupas. A tinta estava desbotada, mas legível. Limpeza a seco Westloop Press. Data 02/14/2005. A sala ficou em silêncio mortal. O incêndio foi em 1998, Silas murmurou, fazendo as contas. Sua mãe morreu em 1998, chefe. Esta etiqueta diz 2005, Julian disse, sua voz mal um sussurro. 7 anos após o incêndio. Este casaco foi limpo em Chicago 7 anos depois que minha mãe foi enterrada. Ara se aproximou, olhando para a etiqueta. Isso significa que ela não morreu, Julian disse. Ele olhou para cima e o olhar em seus olhos era aterrorizante. Era uma mistura de esperança e devastação absoluta. Ou alguém roubou sua identidade, ou alguém tem estado jogando um jogo muito longo. O medalhão percebeu que estava no forro. Se sua mãe ou quem quer que usou isso escondeu o medalhão no forro em 2005, por que ele apareceu agora em uma loja de segunda mão? Porque alguém morreu recentemente, Julian disse. Ou alguém ficou descuidado. Quem quer que estivesse guardando este casaco, eles o perderam. Ele pegou o casaco e o jogou sobre o ombro. Silas, entre no carro. O carro de verdade. Para onde estamos indo, chefe? Westloop Press. Julian disse. A lavanderia a seco ainda está em funcionamento. Eu passo por ela toda semana. Eu nunca parei. Eu nunca pensei em olhar. Ele se virou para Arara. Ele estendeu a mão e acariciou o rosto dela com sua mão. Seu polegar roçou sua maçã do rosto. Você não tem ideia do que começou, Ara, ele disse. Você não apenas encontrou um presente de Natal.
Você desenterrou uma sepultura. Eu vou com você, Elara disse firmemente. Vai ficar perigoso. Moretti é apenas o pistoleiro contratado. Quem quer que esteja por trás disso, eles são família. Ou eles costumavam ser. Eu não tenho nada mais a perder. Elara disse. Meu apartamento está comprometido. Meu emprego se foi, e eu quero saber o fim da história. Julian olhou para ela por um longo momento, então assentiu. Um sorriso escuro e perigoso tocou seus lábios. Então vamos buscar seu presente de Natal. Ele disse. Eu acho que é a minha vez de te dar um. O que é isso? Vingança, Julian disse. E a verdade? Westlow Press era uma relíquia de uma era passada. Era um pequeno edifício de tijolos encaixado entre dois condomínios de vidro, teimoso e manchado de sujeira. Eram 3h da manhã no dia de Natal. O letreiro de neon zumbia erraticamente, lançando uma luz rosa doentia sobre a neve. Julian desligou o motor do carro de verdade, um sedã Ford discreto que ele mantinha para emergências. Silas sentou na parte de trás, verificando o carregador de sua Glock. Fique aqui, Julian disse a Ara. Não, Arara disse alcançando a maçaneta da porta. Se o dono é um homem velho, ele vai ter um ataque cardíaco se vir dois gigantes em camisas manchadas de sangue invadindo. Eu estou indo. Eu pareço inocente. Julian olhou para ela. Seu uniforme estava rasgado. Seu cabelo estava uma bagunça. E ela parecia ter caminhado por uma zona de guerra. Mas ela estava certa. Ela não parecia uma assassina. Limpa a garganta. Certo. Fique atrás de mim. Eles se aproximaram da porta de vidro. Estava trancada. Julian não se incomodou com gazouas. Ele tirou sua pesada bota e chutou o vidro bem perto da tranca. Ele se estilhaçou com um estalido surpreendentemente silencioso. Ele enfiou a mão e virou a tranca. Eles entraram no cheiro de vapor, amido e produtos químicos velhos. As araras de roupas na esteira pareciam fantasmas pendurados nas sombras. Quem está aí? Uma voz tremeu do quarto dos fundos. Eu tenho uma espingarda. Um homem idoso em pijama tropeçou para fora segurando uma espingarda de cano duplo que parecia mais velha que ele. Suas mãos estavam tremendo violentamente. Sr. Henderson, Julian disse, sua voz calma, mas imponente. Ele entrou na luz. O velho apertou os olhos. Ele abaixou a arma ligeiramente. Sr. Vane, é você? Eu pensei ter visto nas notícias o incêndio. Abaixe a arma, Arthur. Julian disse, eu preciso ver seu livro Razão. O Físico de 2005. O livro Razão. Henderson limpou o suor da testa. Sr. Vane, é Natal. Eu não. Julian deu um passo à frente. A ameaça rolou dele em ondas. Eu não tenho tempo para nostalgia. Um casaco foi limpo aqui. Um casaco de lã cinza. Marino e Filhos. O número do bilhete termina em 402. Henderson empalideceu. Ele deixou cair a espingarda em uma pilha de roupa. A senhora de vermelho, ele sussurrou. Quem? Ara perguntou, saindo de trás de Julian. Henderson olhou para então de volta para Julian. Ela nunca deu um nome, limpa a garganta, mas ela vinha todo mês por 10 anos. Sempre trazia os mesmos 3 casacos. Sempre pagava em dinheiro. Notas de 100 10 novas. 10 anos. Julian sentiu a sala girar. Quando ela parou de vir, 2 semanas atrás, Henderson disse que seu motorista, um homem grande, careca, assustador. Ele entrou, disse que ela não precisaria mais dos serviços. Disse que ela havia expirado. Ele me disse para doar as roupas. Eu as enviei para o Exército de Salvação na Coldre. Descreva o motorista, Julian exigiu. Tatuagens enormes no pescoço, uma teia de aranha. Julian trocou um olhar com Silas. A aranha. Julian rosnou. Esse é um peso pesado para a família Russo. Músculo Lowley. Por que um executor russo estaria dirigindo uma mulher que possui o casaco da minha mãe morta? Julian perguntou ao herdeiro, sua mente acelerada. Sr. Vane, Henderson interrompeu nervosamente. Há algo mais.
A última vez que a senhora esteve aqui, cerca de um mês atrás, ela parecia agitada. Ela escorregou algo no bolso daquele casaco cinza bem antes de me entregá-lo. Ela me olhou nos olhos e disse: "Se ele algum dia vier, diga a ele que o pássaro voou do ninho." "O pássaro," Elara sussurrou. "A cotovia." Ela disse mais alguma coisa? Julian agarrou os ombros do velho. "Não, eu juro." Mas ela deixou um endereço de encaminhamento para o recibo. Normalmente ela o pegava. Desta vez, ela o esqueceu. Está no livro. Henderson correu para trás do balcão e puxou um livro-razão de couro empoeirado. Ele folheou as páginas com dedos tremendo. Aqui, 28 de novembro. Ele apontou para um rolo de tinta azul. Quarto 302, St. Jude's Hospice para os deficientes de memória, quarto de 400, Ogden. Julian olhou para o endereço. St. Jude's era uma instalação administrada pela igreja, mas financiada pelo sindicato. Era onde eles colocavam os velhos gangsters que haviam perdido suas mentes para a demência. Aqueles que sabiam muitos segredos, mas não conseguiam mais se lembrar deles. Ela estava bem debaixo do meu nariz. Julian sussurrou. A dor em sua voz era irregular. Por 20 anos ela estava a 5 milhas de distância. Temos que ir, Silas disse, observando a rua. Scanners da polícia estão acendendo sobre a casa segura. Obrigado, Arthur, Julian disse. Ele tirou um maço de dinheiro do bolso, milhares de dólares, e enfiou-o no bolso da camisa do velho. Esqueça que estivemos aqui. Compre uma nova porta. Enquanto eles voltavam para o carro, Ara agarrou a mão de Julian. Ele estremeceu, então apertou de volta. Seu aperto era desesperado. Nós vamos encontrá-la, Arara disse firmemente. Ela está morta, Ara, Julian disse, sua voz oca. O motorista disse que ela havia expirado. É por isso que o casaco foi doado. Talvez disse ou talvez ela apenas quisesse que todos pensassem que ela estava morta novamente. O Hospice St. Jude's era uma fortaleza de solitude. Era um edifício gótico de tijolos cercado por uma alta cerca de ferro. Às 4h da manhã, era desolado como um túmulo. Eles não invadiram desta vez. Julian Vane possuía a terra em que o hospício estava. Limpa a garganta. Ele caminhou até a campainha da frente e a apertou. Entregas são nos fundos, uma voz rascante disse. Este é Julian Vane, ele disse no intercomunicador. Abra o portão ou eu queimo o prédio com você dentro. O portão zumbiu abrindo instantaneamente. Eles invadiram o saguão. A enfermeira noturna, um jovem aterrorizado, já estava de pé com as mãos para cima. Quarto 302. Julian latiu. Quem estava nele? Jane Doe, a enfermeira gaguejou. Nós não tínhamos um nome. As contas eram pagas anonimamente por uma empresa de fachada. Redwood Logistics. Julian congelou. Redwood Logistics. Essa era a empresa de seu tio, Dante Vane, irmão de seu pai, o homem que havia criado Julian após o incêndio, o homem que sentava à sua direita em todas as reuniões de conselho. Tio Dante, Julian sussurrou. A traição o atingiu mais forte que uma bala. Dante o havia salvado do incêndio. Dante o havia preparado para ser o chefe. Durante todo o tempo, Dante havia estado mantendo a mãe de Julian e talvez sua irmã trancadas em um hospice, alimentando-se da fortuna dos Vane. Leve-me ao quarto, Julian ordenou. A enfermeira os levou ao terceiro andar. O corredor cheirava a lavanda e antisséptico. O quarto 302 estava no fim do corredor. A porta estava aberta. O quarto estava vazio. A cama estava feita com precisão militar. Ela faleceu 2 semanas atrás, a enfermeira disse suavemente. Insuficiência cardíaca. Foi pacífico. Julian entrou no quarto. Ele tocou a cama vazia. Ele caminhou até a janela e olhou para o pátio nevado. Ele parecia um homem cuja alma havia sido arrancada. Ara não olhou para a cama. Ela olhou para a mesa de cabeceira. Ela olhou para as tábuas do chão. Ela estava procurando pelo que não estava lá. Onde estão as coisas dela?
Ara perguntou à enfermeira. O motorista levou a maioria delas. Nós doamos as roupas. Ela deixou mais alguma coisa? Ara insistiu. Um livro? Uma Bíblia? Na verdade, a enfermeira hesitou. Ela costumava esconder coisas. Ela era paranoica. Ela pensava que as pessoas a estavam ouvindo. Eu encontrei isso colado sob a gaveta quando eu estava limpando ontem. Eu ia jogar fora, mas a enfermeira enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno caderno de capa de couro. Era barato, o tipo que você compra em uma farmácia. Julian o pegou. Ele abriu a primeira página. A caligrafia era trêmula, mas inconfundível. Era a escrita elegante de sua mãe. Meu querido Julian, se você está lendo isto, Dante finalmente cometeu um erro. Ou eu estou morta. Eu espero que seja o último, porque enquanto eu estiver viva, ele tem vantagem sobre você. As mãos de Julian tremeram tão forte que ele quase deixou o livro cair. Ara se aproximou dele, lendo por cima de seu braço. Ele não apenas me levou, Julian, ele levou Sarah. Ele me disse que se eu algum dia tentasse contatá-lo, se eu algum dia deixasse este quarto, ele a mataria. Ele me enviou fotos todos os anos. Ela está viva. Ela cresceu. Ele a vendeu, Julian. Ele a vendeu para a família Moretti como uma oferta de paz para evitar que a guerra nos acabasse em 98. Ela não está morta. Ela é casada com o filho de Enzo Moretti. Limpa na garganta. Ela é uma prisioneira à vista. O casaco. Eu sabia que minha hora estava chegando. Eu paguei uma enfermeira para tirar o casaco para a lavanderia, esperando que a etiqueta eventualmente te levasse aqui. Eu costurei o medalhão dentro. Foi minha Ave Maria. Não me lamente. Eu morri na noite em que a casa queimou. Vá buscar sua irmã. Queime todos eles, meu filho. Queime todos eles. Com amor, mamãe. Silêncio encheu o quarto. Limpa a garganta. Silêncio pesado e sufocante. Julian fechou o livro. Ele não chorou. As lágrimas que haviam ameaçado cair antes haviam evaporado, substituídas por um calor que era aterrorizante de testemunhar. Ele se virou para Silas. Chame os rapazes, Julian disse. Sua voz não era mais humana. Era a voz de uma máquina de guerra. Chame todos, o lado norte, o lado sul, os estivadores, todos. Qual é a ordem, chefe? Silas perguntou, sentindo a mudança. Nós estamos indo para a propriedade Moretti, Julian disse. E nós vamos matar todos que não forem minha irmã. E Dante? Elara perguntou suavemente. Julian olhou para ela. Dante está vindo para o jantar de Natal. Eu o quero vivo. Eu o quero para assistir. Ele se virou para sair, mas bloqueou seu caminho. Eu estou indo. Ela disse. Não. Julian disse. Esta é guerra, Elara. Guerra de verdade. Balas, bombas. Você volta para a fundição. Você fica segura. Você precisa de mim, ela disse. Eu não preciso de ninguém. Julian gritou o estresse, finalmente quebrando sua compostura. Sim, você precisa. Ara gritou de volta, agarrando suas lapelas. Você está com raiva. Você está cega de raiva. Você vai cair em uma armadilha. Dante sabe que você virá por Sarah. Ele está esperando por isso. Você precisa de alguém que não esteja pensando como um gangster. Você precisa de alguém que pense como um ninguém, como uma garçonete. Julian olhou para ela. Seus olhos amendoados eram ferozes, queimando com um fogo que combinava com o dele. Eu encontrei o medalhão, ela disse. Eu encontrei o casaco. Eu encontrei o livro Razão. Eu te trouxe até aqui. Deixe-me terminar. Julian hesitou. Ele olhou para o caderno em sua mão. Queime todos eles. Você fica no carro, Julian disse. Se eu morrer, você corre. Combinado. Ara mentiu. Julian se virou para Silas. É manhã de Natal, Silas. Sim, chefe. Vamos entregar alguns presentes. A propriedade Moretti não era uma casa. Era uma fortaleza de pedra branca sentada em um penhasco com vista para a extensão congelada do Lago Michigan. Era manhã de Natal, 7h da manhã. O sol estava nascendo,
lançando uma tonalidade vermelho-sangue sobre os terrenos cobertos de neve. Dentro da propriedade, o humor era festivo, mas tenso. A longa mesa de jantar estava posta com prata e cristal. Na cabeceira sentava Enzo Moretti, o amanhecer envelhecido. À sua direita, seu filho, Luca. À sua esquerda, uma mulher com olhos vazios e diamantes caros, Sarah Vine. E ao lado dela, tomando expresso com um sorriso relaxado, estava Dante Vine. Eles estavam celebrando uma fusão. O território Vine estava sendo dividido. Dante estava cedendo os direitos ao império de seu sobrinho em troca de segurança e um lugar à mesa. Lá fora, o silêncio da manhã foi quebrado pelo baixo rugido dos motores. Não um carro. 50. Um comboio de SUVs, caminhões e sedãs pretos invadiu os portões da frente. Eles não pararam para o intercomunicador. O caminhão-chefe, um arado de neve reforçado roubado da frota da cidade, esmagou os portões de ferro forjado com um guincho de metal rasgando. As sirenes de alarme começaram a uivar. O que é isso? Enzo Moretti levantou-se, derrubando sua taça de vinho. Dante Vine caminhou até a janela, seu rosto pálido. É Julian. Ele deveria estar morto. Meus homens disseram que ele estava preso na casa segura. Você disse que o resolveu? Luca Moretti gritou, sacando uma pistola banhada a ouro. Lá fora, os terrenos irromperam em caos. Os homens de Julian jorraram dos veículos. Eles não eram apenas bandidos de rua. Eles eram estivadores, sindicalistas, as pessoas de Chicago que haviam sido alimentadas e protegidas pelo sindicato Vine por décadas. Eles se chocaram com os guardas Moretti na neve. No centro da tempestade caminhava Julian Vine. Ele usava um colete tático pesado sobre sua camisa social, um rifle de assalto em suas mãos. Ele não correu. Não, ele caminhou com a terrível inevitabilidade do ceifador. Silas pegue a ala oeste? Julian comandou em seu fone de ouvido. Eu quero a sala de jantar. Chefe, você tem uma sombra. A voz de Silas estalou. Julian se virou. Arra estava correndo atrás dele, agachando-se atrás da fonte de mármore. Eu te disse para ficar no carro! Julian rugiu, disparando uma rajada de fogo de supressão contra um atirador de varanda. Eu não sou um soldado, mas eu sei como encontrar coisas perdidas. Elara gritou de volta. Você vai matar todo mundo! Você precisa de alguém para encontrar Sarah antes que o fogo cruzado a atinja. Julian não teve tempo para discutir. Uma granada explodiu perto da garagem, enviando uma pluma de fumaça preta para o céu. Fique atrás de mim. Se você morrer, eu te matarei. Eles arrombaram as portas da frente. O saguão era uma bagunça de vidro estilhaçado e arte cara. Julian moveu-se como água, limpando os cantos, derrubando 2 guardas Moretti com tiros precisos. Eles alcançaram as grandes portas de carvalho do salão de jantar. Julian as chutou abertas. A sala congelou. Na extremidade distante, Enzo e Luca Moretti estavam usando a pesada mesa de carvalho como cobertura. Dante estava perto da lareira, segurando uma arma na cabeça da mulher sentada lá. Sarah! Olá, tio! Julian disse. Sua voz estava calma, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Ele abaixou seu rifle, deixando-o pendurado por sua alça, e sacou sua pistola. Julian. Dante sorriu nervosamente, pressionando o cano mais forte na têmpora de Sarah. Sarah olhou para seu irmão. Ela não gritou. Ela não chorou. Seus olhos estavam mortos. 20 anos de cativeiro haviam tirado a luz deles. Você parece terrível. Noite difícil. Eu encontrei o casaco, Dante. Julian disse, passando por cima de um corpo no chão. Eu encontrei o livro Razão. Eu sei tudo. Aquele casaco, Dante zombou. Sua mãe era uma tola sentimental. Ela deveria ter permanecido morta. Deixe-a ir, Julian disse, levantando sua arma. Você larga a arma ou ela morre, Luca Moretti gritou de trás da mesa. Nós temos você em desvantagem, Vine. Você tem.
Julian perguntou. De repente, as janelas atrás dos moretes se estilhaçaram para dentro. Silas e 3 dos melhores executores de Julian balançaram em linhas de rapel do telhado, rompendo o vidro. Na confusão, Luca se virou para atirar em Silas. Bang! Luca caiu com um buraco de bala no peito. Mas o tiro não veio de Silas. Não veio de Julian. Veio de Strayu. Na fração de segundo de distração, Kuraviain havia puxado uma faca de estaca da mesa e a enfiado na coxa de Dante. Enquanto ele gritava e derrubava a arma, ela a pegou e atirou em seu marido, Luca, bem no centro do coração. Julian gritou, correndo para a frente. Dante, sangrando e desesperado, rastejou para trás em direção à lareira. Ele pegou um pesado atiçador de latão, balançando-o descontroladamente. Ele investiu não contra Julian, mas contra o alvo mais próximo. Ara havia avançado para ajudar Sarah. Ela não viu Dante chegando. Ara, mova-se! Julian gritou. Ele mergulhou, ele não atirou. Ele jogou seu corpo entre a arara e a arma de latão balançando. Rachado! O atiçador atingiu a cabeça de Julian com um som nauseante. Ele caiu com força, sangue espirrando na toalha de mesa branca. Não! Ara gritou. Ela não recuou. A adrenalina da noite, a raiva pela injustiça transbordou. Ela pegou um pesado decantador de cristal da mesa e o esmagou no rosto de Dante com toda a força de uma mulher que carregava bandejas pesadas por 5 anos. Dante tropeçou para trás, cego por conhaque e vidro. Sarah levantou-se. Ela caminhou até Dante, a arma tremendo em sua mão. Sarah, não? Dante gargarejou, sangue jorrando de seu nariz. Eu te mantive viva. Você me manteve como um animal de estimação, Sarah sussurrou. Sua voz estava rouca pelo desuso. Ela puxou o gatilho. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Dante Vane caiu na lareira, as chamas lambendo seu caro terno. Silêncio caiu sobre a sala. Os tiros lá fora haviam parado. Os homens de Vane haviam garantido o perímetro. Ara caiu de joelhos ao lado de Julian. Ele estava consciente, mas mal. Sangue escorria por seu rosto, cegando um olho. Julian! Ela soluçou, pressionando suas mãos contra a ferida em sua cabeça. Julian, olhe para mim. Ele piscou, seus olhos cinza-aço, encontrando os dela. Sua mão, geralmente tão firme, estendeu-se e pegou a dela. Estava tremendo. Nós conseguimos, ele sussurrou. Conseguimos o quê? Elara chorou, lágrimas caindo em seu rosto. O presente? Ele murmurou. Nós conseguimos o presente? Ara olhou para cima. Sarah estava de pé sobre eles. Ela olhou para seu irmão, então para o medalhão que havia caído do bolso de Julian durante a luta, o medalhão de prata chamuscado. Sarah largou a arma e caiu de joelhos abraçando Julian. Jules! Ela chorou. Você veio. Limpa-lhe a garganta. Julian sorriu, um sorriso fraco e genuíno que transformou seu rosto cicatrizado. Ele olhou para o melhor Natal de todos. Ele sibilou antes que seus olhos rolassem para trás e ele desmaiasse 1 ano depois. 1 ano depois, o Obsidian Lounge estava fechado ao público. A placa na porta dizia evento privado. Dentro, o clube estava irreconhecível. Havia árvores de Natal em cada canto, drapeadas em ouro e prata. Um banquete massivo estava posto nas mesas. Havia risos se sentindo altos, risos ecoando pelas paredes. Sarah Vane sentou no bar. Ela parecia diferente. Seu cabelo estava cortado em um bob afiado. Seu vestido era estiloso e a luz estava de volta em seus olhos. Ela estava administrando a Fundação Vane, agora transformando o dinheiro de sangue da família em orfanatos e abrigos. Ela estava rindo de uma piada que Silas acabara de contar. Na cabine circular, na cabine de trás 4, sentava Julian Vane. Ele tinha uma leve serra branca em sua têmpora, escondida principalmente por seu cabelo. Ele não estava bebendo chá, ele estava bebendo champanhe. Ara deslizou para a cabine ao lado dele.
Ela não estava usando um uniforme de garçonete. Ela estava usando um deslumbrante vestido verde esmeralda que combinava com a estação. Ela colocou uma mão em seu joelho. Você parece nervoso, a Ara provocou. Eu não fico nervoso. Julian mentiu, ajustando sua gravata. Eu sou o arquiteto de Chicago. Você está tremendo, ela apontou, levantando a mão dele. Ele tinha um leve tremor. Está frio, ele resmungou. Está 70 aqui dentro, Julian. Limpa-lhe a garganta. Ele suspirou e enfiou a mão no bolso do paletó. Ele puxou uma pequena caixa de veludo. Ano passado, Julian disse, sua voz caindo para aquele estrondo íntimo que ainda a fazia tremer. Você me deu um presente que destruiu minha vida. Você queimou meu negócio, me fez ser baleado, me causou concussão e começou uma guerra de gangues. De nada, a Ara sorriu. Mas, Julian continuou, seus olhos suavizando. Você também me devolveu minha irmã. Você me devolveu meu passado e você me deu um futuro. Ele abriu a caixa. Dentro não era um diamante do tamanho de uma pista de patinação. Era um anel, sim, mas a pedra era única. Era uma gema lapidada sob medida, avelã profunda, com flexix de ouro, a cor exata dos olhos de Ara. E gravada na banda de ouro estava uma pequena e delicada cotovia. Elara Vance, Julian disse, deslizando da cabine para um joelho. A música no clube parou. Sarah levantou-se e levou as mãos à boca. Silas sorriu. Eu não quero mais ficar sozinho no escuro. Você se casa comigo? Elara olhou para o homem que havia sido um monstro, que havia se tornado um salvador e que agora era apenas um homem aterrorizado pela rejeição. Como você encontrou isto? Ela sussurrou, imitando suas palavras de um ano atrás. Eu encontrei, Julian disse, porque eu estava procurando por você. Sim, Elara disse, lágrimas escorrendo. Sim, seu idiota. Sim, ele deslizou o anel em seu dedo. Suas mãos ainda estavam tremendo, mas enquanto ela o abraçava pelo pescoço e o beijava, o tremor parou. Pela primeira vez em 21 anos, o arquiteto estava firme. Lá fora, a neve começou a cair em Chicago, cobrindo as cicatrizes da cidade em um cobertor de branco puro e limpo. E é assim que um casaco de loja de segunda mão de $10 e uma garçonete com um coração corajoso colocaram a máfia de joelhos. Julian Vane pensou que estava pagando por um pecado, mas ele acabou comprando uma segunda chance. Acontece que a arma mais perigosa no submundo não é uma arma ou uma bomba. É a verdade embrulhada em papel pardo e amarrada com barbante vermelho. O que você acha? A traição de Dante Vine foi o mal supremo? Ou ele foi apenas um produto de um mundo brutal? E se você fosse Elara, você teria entrado naquele armazém? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de perigo, traição e redenção, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso nos ajuda a contar mais histórias como esta. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação para que você nunca perca um upload. Obrigado por ouvir e até a próxima. Observe o que você compra na loja de segunda mão. Você nunca sabe cujos segredos você pode